Queremos, neste momento, convidar o diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, Clemente Gans Lúcio, para proferir a palestra âncora sobre o desenvolvimento do Paraná, desafios, perspectivas e oportunidades. Ele é sociólogo, formado pela Universidade Federal do Paraná, foi fundador e coordenador técnico do Instituto Observatório Social, ingressou em 84 como técnico do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Em 86, passou a ser supervisor técnico do Escritório Regional do Paraná. Em 90, assumiu a coordenação nacional dos escritórios regionais. Em 95, tornou-se coordenador de educação e, desde 2003, é diretor técnico do DIEESE, função de direção executiva da instituição. Com a palavra, senhor Clemente. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o convite, em nome do presidente Joel Krieger, por participar desse 8º congresso. Desejar sucesso a todos pela atividade, nessa atividade de preparação do congresso. E eu vou fazer uma reflexão, tentar desenvolver uma reflexão aqui sobre essa questão do desenvolvimento, olhando os desafios e as questões que estão postas para o Brasil. Quando o Sorais, em nome do CREA, me ligou, convidando para fazer essa palestra, para fazer essa reflexão, fiquei pensando em títulos para essa palestra que eu poderia dar. Pensei em 4 títulos, vou apresentar os 4 títulos de partida e ver se ao final da reflexão eu consigo sintetizar o que poderia ser o título dessa palestra, na verdade, dessa reflexão. Pensei que o título podia ser Engenheiro, um profissional perigoso. Comecei a pensar por aí, para pensar o que poderia ser essa palestra. Pensei que por aí poderia pegar um caminho bom, né? Pensar que o engenheiro é um profissional perigoso. Aí pensei, não, mas é melhor pensar pela atividade, em vez do profissional. Vamos pensar pela atividade. Aí eu pensei que engenharia podia ser uma atividade subversiva. Aí eu pensei, eu vou para o Paraná, como eu sou paranaense, conheço minha terra, conheço meus amigos, né? E sei que talvez esses 2 títulos pudessem pegar mal, né? O pessoal disse, mas você está querendo dizer o que com isso? Aí pensei em 2 outras formas de apresentar o mesmo enunciado. Pensei que podia ser engenheiro, um profissional da esperança, ou pensei que podia trabalhar com uma outra ideia, engenharia, uma atividade de sonhar. E é tentando trabalhar com essas 4 ideias que eu vou tentar desenvolver um pouco esta reflexão, pensando que engenheiro é um profissional perigoso, porque ele promove esperança e sonho, e de quem promove esperança e sonho pode ser classificado como um profissional subversivo. Quero começar dizendo que eu também não vou me apoiar nem na matemática, nem na física, nem na química, que são ciências que vocês dominam muito bem, mas vou tentar me apoiar em uma outra ciência, que é a história. E vou tentar me apoiar na história não na memória, mas vou tentar me apoiar na história como a experiência de devir, ou seja, a experiência humana de criar. Porque isso que vocês são profissionais que criam. E acho que nós estamos em um momento muito estranho no Brasil. E é sobre esta estranheza que eu quero refletir um pouco sobre essa atividade perigosa de sonhar e trazer esperança. Eu tenho participado de muitos eventos, de muitas atividades sindicais, e nessas atividades sindicais, nesses últimos anos, eu tenho encontrado uma coisa que eu tenho tentado destacar como uma situação estranha. Estranha por quê?
Porque os trabalhadores, os profissionais, insistem em 2013, no Brasil, por realizar eventos onde eles dizem avançar na luta, avançar nos direitos, melhorar as conquistas. Eu tenho dito que este tipo de enunciado é totalmente estranho ao contexto geral que nós vivemos no planeta. Se nós olharmos para a nossa experiência, nós vamos nos lembrar que no tempo recente, nas 2 últimas décadas, 3 décadas, quando qualquer país tinha qualquer problema, se a Argentina pegava um resfriado, no Brasil nós tínhamos pneumonia. Se a Rússia tinha uma unha encravada, no Brasil nós amputávamos a nossa perna. Se o México, por algum problema, tinha uma arritmia cardíaca, nós entrávamos aqui em infarto fulminante. Essa foi a nossa história. E nós sabíamos que qualquer manifestação colocava o Brasil de joelho e nós tínhamos severas restrições à nossa perspectiva histórica daquele momento. E o que é estranho, e é isso que eu creio que nós não devemos perder a capacidade de compreender, é que nós estamos atravessando, provavelmente dirão os historiadores no futuro, a maior crise econômica do planeta. Na história capitalista desta economia mundial que nós vivemos nesse momento. Talvez não será a maior crise, porque a crise anterior de 29 resultou numa guerra mundial com as consequências políticas e sociais que uma guerra resulta, e no rearranjo do território europeu que deu no que deu. Esperamos que esta crise não gere a 4ª Guerra Mundial, e todos nós acreditamos que provavelmente isso não ocorrerá. Portanto, não será a maior crise porque não resultará nesse tipo de desdobramento, esperamos nós todos. Mas do ponto de vista econômico, da riqueza que esta crise, na verdade, afeta e da consequência sobre um contingente populacional, é com certeza a maior crise da história da humanidade, enquanto organização de uma economia de mercado. E no momento em que nós estamos atravessando a maior crise, nós, brasileiros, insistimos em nos encontrar para pensar em avançar na luta, melhorar os direitos, avançar na organização, o que é fora de todo o nosso padrão histórico da nossa geração. Eu estou há quase, Fanini, há 30 anos no Diese. Há 30 anos que o Fanini e seus companheiros insistem em me manter funcionário do Diese, porque eles são os meus chefes. Há 30 anos que eu estou no Diese. E eu não aprendi, nesses 30 anos, que era possível nós vivermos essa experiência que nós estamos vivendo. Não estava na minha cabeça de profissional que nós poderíamos estar atravessando a crise internacional que nós estávamos atravessando, segundo a nossa experiência anterior, e continuarmos em pé. Porque, no fundo, se nós fôssemos desdobrar as nossas experiências anteriores, nós deveríamos estar aqui agora contabilizando os milhares ou milhões de desempregados, a desestruturação de milhares de famílias, o suicídio ou a morte de milhares de trabalhadores, como ocorre nos demais países que passam por essa crise. Ou deveríamos estar nos enfrentando com o Estado brasileiro, que deveria estar desenvolvendo, como desenvolvem os europeus, graves restrições ao crescimento, um desmonte do sistema de proteção social e uma capacidade estrutural de reconverter a sua capacidade econômica em possibilidade de crescimento e de desenvolvimento. Talvez nenhum de nós imaginava que era possível nós experimentarmos e vivenciarmos uma situação onde o continente, que no pós-guerra mais avança do ponto de vista da igualdade e da equidade, pudesse experimentar na sua democracia um processo estrutural de desmonte de direitos e de queda acentuada da taxa de salários pelo aumento vertiginoso do desemprego.
Nós não imaginávamos, provavelmente, que nós teríamos uma experiência de observar que no continente, mãe da democracia, pudéssemos experimentar situações históricas em que a democracia é gravemente arranhada. Ou seja, o momento presente é um momento que está trazendo uma série de novidades, tristes novidades, que nos obrigará a repensar uma série de coisas. E o que nós não devemos perder como capacidade é de achar estranho que no momento em que os países centrais, os Estados Unidos derrapando, a Europa ladeira abaixo, e os japoneses revendo sua política econômica e refazendo-a para tentar retomar o crescimento, em que os países centrais estão nessa situação, estejamos nós aqui no Brasil, em pé, nos encontrando para pensar como avançar. E é um pouco sobre isso que eu vou tentar falar nesses minutos que eu tenho. Por que nós estamos, então, nessa situação, mas, principalmente, quais são as questões que estão postas nesse momento para nós? Da nossa história, eu só quero destacar duas coisas que me parecem fundamental para nós pensarmos para frente. Seriam várias que eu poderia destacar, mas vou tentar me concentrar no olhar do para frente. Dois elementos estratégicos para pensar o futuro precisam ser considerados da nossa experiência recente. A primeira dimensão fundamental é de que nós, nos anos 2000, além de mantermos na nossa democracia, e isso é importante, porque nos anos 2000 nós fizemos um teste muito importante para a nossa democracia. Nos anos 2000, a sociedade brasileira, nas suas contradições, como uma das únicas experiências da história da humanidade, elegeu na sua democracia um operário para a presidência do seu país. Se vocês forem olhar, e quem quiser estudar a história, vai ver que cabe talvez em 2 dedos da mão as experiências da humanidade, onde sociedades na democracia colocaram um operário como presidente do seu país. E um operário que era dito pela sociedade 20 anos anteriores que era analfabeto e ignorante. O que, a princípio, era o atributo para o fracasso retumbante. Não seria eleito, não tomaria posse, não governaria, se governasse seria um fracasso e não faria seu sucessor. Essa era a síntese das possibilidades. Bom, nós fizemos um teste importante, porque elegeu-se, houve uma transição de alto nível, respeitosa, uma transição que apostou na continuidade da democracia no Brasil, fundamental. O presidente tomou posse, governou, reelegeu-se e fez o sucessor. Completamos um processo. E não houve nenhuma turbulência política no Brasil. Então, isso é importante. Mas o que é importante nesse processo é que uma oposição toma posse, executa uma política econômica, não rasga o que foi feito para trás, pelo contrário, incorpora os valores acumulados no nosso processo pós-constituinte, mas creio que faz uma coisa fundamental que nós precisamos considerar. Desculpe, 2 coisas fundamentais que nós precisamos considerar do para frente. Além de preservar valores que estavam postos na nossa estratégia econômica, como o tratamento cuidadoso do problema da inflação no Brasil, como o controle rigoroso das contas públicas, eu poderia relacionar uma série de valores que estavam postos antes de 2003, já na condução da política econômica brasileira. De 2003 para cá, nós fazemos 2 movimentos importantes, que se incorporam de forma estrutural à nossa estratégia de desenvolvimento. Primeiro, nós retomamos uma concepção de desenvolvimento que tem, no mercado interno, um sustentáculo estruturante do nosso dinamismo econômico, a tal ponto de que hoje aproximadamente 2/3 da nossa capacidade de desenvolvimento econômico está assentada no mercado interno. Isso é muito importante,
porque esta dimensão é, na verdade, a dimensão central pelo qual nós estamos em pé hoje no Brasil. As economias centrais lutam desesperadamente por constituir no seu território aquilo que nós fizemos no Brasil antes da crise. O que nos fez ficar em pé nessa crise foi, além dos valores anteriores de um Estado equilibrado, de uma condição de gestão pública muito melhorada em relação àquilo que nós tínhamos no final dos anos 70 e no início dos anos 80, nós recolocamos a centralidade do mercado interno. E a centralidade do mercado interno no Brasil significa uma capacidade de desenvolvimento econômico que gera emprego e gera renda. O Brasil tinha esquecido essa diretriz básica. Nós tínhamos desaprendido do que o que sustenta uma economia é a geração de emprego e a geração de renda. Quem observou o discurso da presidenta na noite do dia 1º de maio, ou quem não viu, sugiro que vejam, é só entrar na internet e verão facilmente, nós temos um discurso que, tenho dito, deve ser encarado por nós como uma declaração que centraliza a nossa visão de futuro. A presidenta disse, nessa noite, de que a compreensão da política econômica deve estar orientada por uma atividade econômica que visa gerar emprego e visa gerar renda. E a presidenta foi mais, afirmando que os responsáveis pela transformação em curso no Brasil, de redução da desigualdade, de promoção da capacidade econômica do nosso país, foi que essa estratégia econômica visa gerar emprego e visa gerar renda. E é o emprego e a renda os dois elementos estruturantes de uma nova forma de pensar o Brasil. Veja, é o inverso. Nós envolvemos a atividade econômica para gerar emprego e gerar renda. E o objetivo de gerar emprego e gerar renda está no centro da política econômica. Segundo, o objetivo de gerar emprego e gerar renda, nesta situação concreta histórica brasileira, tem por tarefa produzir transformações que enfrentem o nosso problema central, que se chama desigualdade. Ou seja, a atividade econômica visa, por meio do emprego e da renda, gerar condições para que a desigualdade seja superada no Brasil e tenhamos, no curso de um tempo, um país diferente. Um país, talvez, que nós possamos dizer, o Brasil, sendo a 7ª, 6ª ou 5ª economia do planeta, portanto, estamos entre as maiores economias do planeta, além de sermos um país rico, somos um país que promove, para aqueles que aqui vivem, bem-estar e qualidade de vida. E a estratégia econômica diz, vamos desenvolver um crescimento que gera emprego e gera renda, porque é o emprego e a renda que promoverão essas transformações. A presidenta foi, inclusive, mais longe. Ela disse nessa noite que muitos dizem que os responsáveis por essa transformação em curso no Brasil são as políticas sociais do governo. O Bolsa Família, a LOAS. Ela disse, tudo isso é importante, mas o que de fato tem mudado o Brasil é porque o Brasil tem gerado emprego e tem gerado renda. Bom, olhando para frente, esse elemento é fundamental. Mas tem um segundo elemento fundamental que eu queria destacar. Nesse tempo recente, nós recuperamos uma outra dimensão fundamental para nós pensarmos o nosso devir histórico, as nossas possibilidades para o nosso futuro. A segunda questão que nós recuperamos foi que nós desinterditamos, nós tiramos alguns obstáculos que estavam postos para recolocarmos o pensamento estratégico sobre desenvolvimento como uma atividade humana e política. Se vocês olharem para o debate nos anos 90, as ideias que circulavam no mundo diziam basicamente o seguinte:
É necessário estruturarmos uma dinâmica econômica assentada na máxima liberdade do mercado e na mínima capacidade de intervenção do Estado nesta dinâmica econômica. E isso, por si só, engendrará virtudes que reorganizarão a sociedade nas possibilidades reais e materiais que cada uma delas desenvolva no seu contexto histórico específico. O livre mercado, na cultura e no território de cada contexto histórico, gerará as condições objetivas do que é possível. E diziam-nos no Brasil, vocês têm que olhar para o futuro e esquecer, por exemplo, no Brasil, que carteira de trabalho assinada é um sistema de proteção que faz parte do nosso futuro. Esqueçam isso. Isso faz parte do passado. A dinâmica virtuosa do para frente é um outro tipo de trabalho. Aliás, preparem-se, porque o trabalho será cada vez em menor volume. Treinem, estudem, porque cada um é responsável pela sua empregabilidade. Nos diziam, por exemplo, uma política de valorização do salário mínimo, ou o crescimento do salário mínimo, vai gerar desemprego, inflação e informalidade. E nós chegamos, na metade dos anos 90, antes do Plano Real, a um salário mínimo que comprava, como poder de compra, 1/4 de uma cesta básica, que nós pesquisamos no Diese. O cidadão recebia um salário mínimo e da cesta básica que a Constituição define como alimentar básico para ele poder sobreviver, ele comprava 1/4. Ele teria que trabalhar 4 vezes mais para ganhar 4 salários mínimos e aí, portanto, ele precisaria ter uma jornada de mais ou menos 160 horas por semana para poder comprar uma cesta básica. Não estou dizendo comprar saúde, educação, comprar só alimentos, fora o resto ele não precisava consumir. Bom, mais recentemente, as centrais sindicais, por exemplo, no Brasil, foram fazer uma ação extremamente interessante, se uniram e durante mais ou menos 8 anos lutaram por estabelecimento de uma política de valorização do salário mínimo. E o Brasil, pela primeira vez na sua história, passou a ter uma lei de valorização do salário mínimo. O salário mínimo saiu de 1/4 em 93, 92, cresceu de lá para cá, e hoje esse salário mínimo tem um poder de compra equivalente a 3 cestas básicas. De 1/4 de uma cesta para 3 cestas básicas. Nesses últimos anos, a inflação não explodiu, dobramos o contingente de pessoas com carteira de trabalho assinado no Brasil, quase 20 milhões de novos empregos com carteira de trabalho assinado, e a informalidade diminuiu. 3 verdades reveladas opostas. Bom, mas mais, em janeiro de 2012, a proposta de mudança de valorização, para valorização do salário mínimo, foi para o Congresso Nacional. Terceira tentativa de levar para o Congresso uma lei que mudasse e que implantasse, não por todo ano, uma decisão do Executivo e uma medida provisória, mas uma lei que desse mais longo prazo, mais previsibilidade. E, para nossa surpresa, um Congresso que durante 20 anos se declarou concordante com a visão de que o salário mínimo gerava desemprego, informalidade e inflação, aprovou por unanimidade, dizendo que a política de valorização do salário mínimo era uma das mais importantes políticas econômicas do Brasil naquele momento. Nós não só fizemos o teste econômico, como fizemos uma mudança política significativa. São mudanças desse tipo que nós vamos ter que fazer daqui para frente. Mudanças que recoloquem a nossa responsabilidade de desenvolver esta segunda perna, que foi recolocarmos a responsabilidade política de pensarmos o desenvolvimento do Brasil. O desenvolvimento não é um resultado do mercado.
se por desenvolvimento entendermos qualidade de vida e bem-estar social. O mercado não produz bem-estar social e qualidade de vida para todos. O mercado produz bem-estar e qualidade de vida para poucos. Se nós queremos ter a intenção, e esta é uma declaração política importante, de que nós temos a responsabilidade de produzir bem-estar e qualidade de vida para todos, a construção desse todos, como possibilidade econômica, social e política, é necessariamente uma atividade de construção de uma estratégia ou de estratégias, cuja base de construção é uma visão clara do desenvolvimento econômico, uma visão clara da forma como que esse desenvolvimento econômico se materializa em possibilidade de bem-estar e qualidade de vida para todos, e a compreensão de que esta relação é eminentemente política. A tal ponto de que o sucesso desta dimensão está diretamente associada à capacidade de que as lideranças têm de estabelecer diálogos capazes de construir uma visão de futuro. E aqui eu me sinto em casa, porque eu estou trabalhando com profissionais que têm a responsabilidade de trazer o futuro para o presente. Um projeto nada mais é do que a declaração de um sonho que se torna viável pela atividade humana de criar e implementar. Um engenheiro é um profissional que trabalha com um sonho materializado no presente e viabilizado nas condições concretas que estão postas. Portanto, vocês trabalham com um objeto muito perigoso. O objeto da engenharia é o objeto de transformar o impossível em possível, o sonho em realidade, desobstruir estrangulamentos, criar pontes, fazer das condições inóspitas condições para que a vida floresça. Essa é a atividade de vocês. E quando nós trazemos para o nosso espaço político a possibilidade de repensar e, na verdade, a tarefa de recolocar o pensamento estratégico sobre desenvolvimento, e não mais acreditamos como verdade única, mas passamos a disputar dizendo: o mercado não produz o desenvolvimento que nós queremos, e é necessário que a nossa intenção esteja presente na atividade econômica, materializando o que nós queremos. Nós estamos recuperando duas coisas. Estamos recuperando o papel do Estado. Não há experiência histórica na humanidade que tenha feito este tipo de movimento sem um Estado atuante. Que tipo de Estado, com que tarefas, é a discussão que nós temos que fazer para frente. Mas o desenvolvimento é essencialmente resultado da interação numa economia capitalista, numa economia de mercado, entre os agentes econômicos privados e um Estado capaz de orientar esse desenvolvimento. E esse Estado se materializa nessa perspectiva a partir de uma base fundante, que é: não há Estado desenvolvimentista sem capacidade de engenharia. O que sustenta uma perspectiva que dá base para o desenvolvimento é o que uma sociedade acumula de capacidade de formulação do seu projeto. E se tem uma profissão, se tem uma ciência, se tem um conhecimento voltado a fazer este movimento, esta área de conhecimento são as engenharias. E aqui está o nosso primeiro grande drama. Quando nós recuperamos a nossa capacidade, quando nós recuperamos a nossa possibilidade de pensar o desenvolvimento, nós começamos a perceber o grande estrago que foi feito em 2 ou 3 décadas, onde o Estado brasileiro foi pensado como mínimo, onde a capacidade de engenharia foi quase jogada no lixo, e aonde o mercado muitas vezes dominou como, na verdade, o único ator invisível capaz de produzir o desenvolvimento.
Então, a nossa primeira grande tarefa nesse momento é uma tarefa enorme, porque ela significa que nós temos que quase que trocar as duas asas do avião com o avião voando. Para um cidadão comum, esta tarefa é impossível. Para um engenheiro, não. E essa é a tarefa que vocês têm que fazer. Vocês têm que ajudar o Brasil a trocar suas duas asas com o avião voando. E eu vou dizer para vocês que eu acho que isso é possível. Por que que isso é possível? Primeiro, o que nós precisamos fazer para trazer o nosso desenvolvimento econômico para sustentar uma estratégia de desenvolvimento, portanto, um crescimento econômico. Então, estou pressupondo aqui que não há nenhuma possibilidade de nós termos desenvolvimento sem crescimento. Portanto, nós temos que ter uma estratégia de crescimento econômico. Temos que incorporar, com certeza, a dimensão da sustentabilidade no centro da nossa perspectiva de crescimento. E este é um grande desafio. Mas não vou tratar disso agora, porque seria mais outros 50 minutos. Mas estou pressupondo isso. Nós estamos de acordo que o nosso crescimento precisa ser sustentável do ponto de vista ambiental. Quero antes olhar para a questão de que o nosso crescimento econômico precisa gerar bem-estar e qualidade de vida, sendo sustentável. O que nós precisamos fazer para que isso seja uma realidade, para que isso seja viável? Nós precisamos construir arranjos políticos e econômicos que gerem essas transformações. A nossa base de desenvolvimento econômico neste momento, se nos últimos anos o nosso mercado interno sustentou em grande medida uma reorganização econômica muito importante, está claro para os analistas, e é importante que fique claro para todos nós, que este movimento desses últimos 10 anos, que foi fundamental e que é importante que seja mantido pelo emprego, pela renda, não tem a capacidade dele mesmo sustentar o crescimento para frente. O que sustenta estruturalmente o crescimento pela frente é a capacidade de investimento. Porque é nesta situação que nós nos encontramos. E esta é a transformação de um grave problema na nossa estrutura para uma grande oportunidade. As desigualdades estruturais da sociedade brasileira se transformam, nesse momento, em uma oportunidade riquíssima se nós soubermos fazer o que nós temos que fazer. Como o pessoal diz no movimento sindical, há uma fartura no Brasil. Farta tudo. Farta estrada, farta aeroporto, farta tudo. Há uma fartura em tudo que é área. Se farta tudo, há tudo para ser feito. E tudo para ser feito significa atividade econômica para fazer. Bom, esse nosso grande problema, se olhado do ponto de vista correto, se transforma em uma oportunidade ímpar de fazermos investimentos. Investimentos em três grandes campos. Nós temos que estruturar uma capacidade de investimento para ampliar e oferecer qualidade na infraestrutura produtiva. Estamos falando de transporte, estrada, ferrovia, portos, aeroportos, de energia. A sociedade começou a descobrir que a energia é um fator de produção essencial, como é trabalho e capital, né? Hoje, se você pode ter trabalho e capital sem energia, você não faz nada, então se transformou em um elemento central. E poderíamos continuar rolando outros fatores que são estratégicos do ponto de vista do investimento para a infraestrutura produtiva. E temos um campo enorme de investimento para criar as condições da infraestrutura produtiva. E, essencialmente, essa infraestrutura produtiva é sustentada pelo investimento do Estado. E aqui tem um primeiro gargalo, porque o Estado não tem capacidade de fazer sozinho pelo que ele sofreu ao longo desses anos. E vivemos um dilema enorme, um debate público que não é simples,
De que maneira que você atrai capital privado para fazer investimento em infraestrutura produtiva? Nesse momento, há o debate sobre PPP, por exemplo, que não é simples, mas que se trata, no fundo, como que eu combino capital público com capital privado. Funções públicas com execução privada. Complicadíssimo, mas nós temos que enfrentar. Se nós não fizermos esse debate político, nós vamos estar perdendo a oportunidade, porque o Estado brasileiro, do jeito que ele está, não tem capacidade de fazer sozinho o que precisa ser feito. Esse é o nosso problema. Talvez se a gente não tivesse remunerado a nossa dívida pública do jeito que a gente remunerou, e tivesse constituído os bilhões e bilhões e bilhões de dívidas sem colocar um prego na parede, nós tivéssemos um outro Estado, mas nós não temos. E o nosso acordo político diz, vamos olhar para frente, vamos pagar essa dívida e vamos reconstruir o Brasil. Temos que achar saída. Segunda dimensão, nós temos que aumentar o investimento na capacidade produtiva das empresas. Ampliar plantas, criar plantas nesse território enorme que é o Brasil. Por quê? Porque nós temos uma coisa que talvez boa parte do planeta gostaria de ter. Um território enorme, uma população enorme, com riquezas naturais como ninguém tem, um sol que ninguém tem. Bom, se trata de desenvolver atividade econômica nesse contexto histórico, mas também territorial. Temos uma economia de mercado, e nessa economia de mercado, quem desenvolve as atividades econômicas são as empresas e os trabalhadores. E nós temos que achar um jeito de fazer isso acontecer, ampliando esta capacidade. Mais empresas com maior capacidade de produzir. Para o mercado interno, gerando emprego e renda, e gerando bens e serviços para essa sociedade, e participar da produção econômica mundial, oferecendo bens e serviços para os demais povos. E provavelmente consumindo aquilo que também lá eles produzem. Portanto, nós não estamos fora desse contexto. Então, segunda dimensão do investimento. Terceira dimensão do investimento é a dimensão da infraestrutura social. Precisamos desenvolver a nossa capacidade de oferecer saúde, educação, segurança, transporte para todos. Essas três dimensões só serão desenvolvidas plenamente se tivermos recursos e conhecimento. E conhecimento se chama engenharia. Para as três dimensões. O recurso para isso, do ponto de vista estrutural, está em capital, em poupança, que nós precisamos mobilizar, e está em conhecimento, em ciência e inovação. Ciência e inovação se materializam no conhecimento das pessoas. Por isso que, neste momento, se nós tivéssemos, na minha opinião, que escolher uma única ação, e só fosse possível fazer uma única coisa, eu diria, vamos todos fazer esta única coisa, que é um grande investimento de curtíssimo prazo, para estruturar uma política de educação de longo prazo e fazermos a superação, hoje, amanhã, depois da manhã, nos estrangulamentos que nós temos de curto prazo. Por isso, medidas como essa do Pronatec, como essa de ampliação de 150 para quase 600 escolas técnicas federais no território nacional, como ampliação da oferta dos cursos de engenharia com qualidade, e são investimentos estratégicos. Porque nós temos que desenvolver simultaneamente ciência como capacidade de conhecer, e vocês sabem muito bem que a ciência só se transforma em desenvolvimento se ela virar inovação. Inovação é a capacidade de trazer o conhecimento para a intervenção histórica no contexto concreto determinado. A inovação que fazíamos há 3.000 anos era uma, a inovação que faremos hoje é outra.
E a capacidade de engenharia, no fundo, é o teste final dessa transformação, do conhecimento geral que uma sociedade acumula para a sua capacidade de transformar esse conhecimento geral em uma intervenção aplicada em um contexto concreto específico. Então, o que nós temos pela frente é a possibilidade de um território concreto desenvolvermos a nossa mais ampla capacidade de produção, e é isso que nós temos que viabilizar. O sucesso dessa iniciativa poderá resultar em termos, daqui a 20, 30 anos, a possibilidade de dizermos para nossos filhos e netos de que o que nós fizemos agora, porque soubemos aproveitar o contexto presente e as oportunidades presentes diante dos desafios que estão postos, de transformar esta nossa situação em uma situação que gerou a oportunidade de transformação. Os motivos que nos levam a esta situação e os motivos que nos levam a essa oportunidade passam. Em especial, a condição demográfica da população. Se nós temos um território virtuoso, nós estamos caminhando para o fim de um ciclo demográfico, aonde a nossa força produtiva chegou no auge e começa rapidamente a declinar. E as experiências históricas de transformação como essa que nós temos que fazer, o fizeram, no geral, apoiadas na máxima capacidade produtiva da sua sociedade, que foi, nesse tempo, capaz de produzir economicamente para viver e produzir a mudança enquanto vive, mas mais, capacidade de poupar para estruturar um modo de vida quando o envelhecimento médio da sociedade faz com que a taxa média de produtividade caia. Aliás, um dos problemas estruturais da Europa e do Japão nesse momento. Bom, nós temos a tarefa de fazer agora. Nós não estamos falando de uma coisa para fazer em 2030, nós estamos falando de uma coisa para fazer em 2013, 14, 15, 16, 17. Em 30, nós já deveremos ter produzido as mudanças e acumulado a poupança para começar a mudar estruturalmente uma sociedade que vai envelhecer rapidamente. Hoje nós temos na Previdência mais ou menos 7 a 8 trabalhadores que financiam um aposentado pelo nosso regime. Se tudo caminhar do jeito que os demógrafos estão dizendo, o que deveria começar a acontecer em 2050 acontecerá em 2030. E em 2030 poderemos começar a caminhar rapidamente para chegar para 3 na ativa para um aposentado. Como o regime é um regime de contribuição em tempo real, significa que 3 na ativa deverão gerar a contribuição para pagar o benefício de um aposentado. Hoje, 7 ou 8 nativas contribuem para um aposentado. Você imagina você trabalhando, tendo que contribuir com 1/3 do salário de um aposentado? Bom, se nós deixarmos o nosso problema para resolver em 2030, creio que nós não teremos condição de fazer essa mudança. Nós temos 20 anos para fazer essa mudança. E essa mudança, neste momento, está precisando de uma construção clara de investimento como base de sustentação do crescimento. E para caminhar para o final, queria dizer que este investimento em geral, do jeito que eu apresentei, no investimento produtivo, no investimento na capacidade, na infraestrutura produtiva, na capacidade de produção das nossas empresas e na infraestrutura social, essa capacidade geral, no contexto concreto brasileiro, tem uma dimensão específica que precisa ser por nós recuperada. E acho que nós estamos vivendo um momento oportuno. Primeiro, nós precisamos ter claro que a nossa sustentação em termos de crescimento econômico requer como condição indispensável uma estrutura produtiva industrial robusta, consistente, tecnologicamente avançada,
capaz de transformar laranja em suco, suco em vitamina C e produzir as máquinas que produzem a laranja com o mínimo esforço de trabalho e com um trabalho digno, o suco de laranja da melhor qualidade e a melhor vitamina C. Uma sociedade que se contenta em ser produtor de laranja não será a sociedade que nós queremos construir. Nós precisamos, portanto, ter uma base industrial robusta. Base industrial essa que durante quase 20 anos ou 30 anos nós insistimos em destruir e que nós precisamos urgentemente reconstruir. Talvez uma das grandes descobertas que nós estamos fazendo nesse momento, em que a atividade econômica se recupera desses últimos 10 anos para patamares diferentes dos anteriores, é que a destruição da nossa base industrial foi e está sendo muito maior do que a gente imaginava. E a reconstituição dos elos na cadeia produtiva da indústria não se fazem com a rapidez que muitas vezes alguns imaginam. Portanto, nós teremos que recuperar a nossa capacidade de desenvolvimento industrial, espero que já com uma intenção de ser uma indústria sustentável. Portanto, nós temos dois desafios simultâneos: recolocar a nossa base industrial no centro da nossa estratégia de desenvolvimento econômico e, simultaneamente, fazê-la como uma indústria que produz qualidade de vida e bem-estar social no processo de produção industrial. Porque a indústria, na sua experiência, é um processo de destruição das condições e capacidade de vida em cada contexto territorial. Nós temos que fazer uma nova indústria. E é disso que se trata neste momento. Reconstituir essa nossa capacidade de desenvolvimento industrial. E é interessante porque nós estamos vendo esse fenômeno aparecer na Europa e nos Estados Unidos. O que os americanos descobriram? Que o grande erro deles foi ter exportado a indústria para o leste europeu e estão agora, de forma desesperada, reconstituindo sua capacidade de industrialização, especialmente no setor fármaco, na medicina, porque percebem que numa sociedade que envelhece, cada vez mais essa possibilidade se coloca como uma indústria fundamental e passa a desenvolver essa indústria. E a Europa, nesse momento, faz um debate pesado de reindustrializar o território europeu. Por quê? Porque perceberam que a dinâmica econômica em cada contexto concreto pressupõe uma capacidade de transformação, que é dado a partir da indústria. É muito provável que esta sociedade que nós estamos construindo para frente, cada vez mais tenha uma presença do setor de serviços, e ela é a base, provavelmente, de uma sustentabilidade do nosso desenvolvimento econômico, do ponto de vista ambiental. Cada vez mais espero que as sociedades não valorizem o celular, mas valorizem uma peça de teatro, valorize uma quadra de esporte, valorize a prática da convivência social como bem primeiro dessa sociedade. E se nós assim o fizermos, nós estaremos começando a construir uma sociedade diferente. Mas essa sociedade precisará ter o atendimento material básico, todo aquele conquistado pelo nosso desenvolvimento. E isso é feito pela indústria. A indústria, em cada contexto econômico específico, é responsável pela dinâmica de geração de emprego e de renda, do melhor emprego, da melhor renda, e dinamiza todos os demais setores. Nós estamos, nesse momento, junto com a tarefa de recolocar o investimento, a tarefa de dar centralidade ao desenvolvimento industrial brasileiro. Bom, essas são as duas grandes tarefas que nós temos. Nas duas, não há possibilidade de sucesso se nós não tivermos centralidade na capacidade de desenvolvimento cognitivo dado pelas engenharias. Vocês estão no centro do debate político e da possibilidade cognitiva que nessa história presente nós seremos testados a dar.
nós vamos ser testados se a nossa engenharia, dada por aqueles milhares de homens e mulheres que apostaram nesse conhecimento, tem capacidade de gerar o nosso futuro. Tem capacidade de anunciar um sonho para a sociedade brasileira, dizendo: é possível e nós sabemos fazer. Vocês, como profissionais, estão sendo chamados a dar, junto com a sociedade brasileira, esse tipo de resposta. E em cada contexto concreto, nós temos os desafios para viabilizar esse tipo de resposta. Essa resposta não será dada com mágica, por isso que eu não chamei os engenheiros de mágicos, porque não há mágica nisso que vocês fazem. O que há é muito trabalho, o que há é um investimento obstinado em produzir conhecimento, o que há é uma dedicação heróica, muitas vezes, em transformar esse conhecimento em um projeto, de convencer as pessoas de que esse projeto é viável, que é possível fazer mais, melhor e mais barato, que é possível ter outros caminhos para se chegar ao mesmo resultado, que é possível ter probidade na administração pública e fazer um uso adequado do dinheiro público, que é possível um monte de coisas. Capacidade de engenharia é a capacidade de fazer o sonho transformar-se em esperança. Não numa esperança, numa espera passiva, mas naquela espera ativa que sabe fazer acontecer. A engenharia é essa capacidade de transformar um objetivo em um processo que cria as condições para que a criação se materialize, porque é capaz de mobilizar as pessoas para aquele empreendimento. É possível transformar o tempo na vestimenta que muda a nossa história, porque em engenharia sabe que no tempo a ação continuada do homem é capaz de transformar em cada contexto concreto a história de cada sociedade. Então, eu encerraria dizendo que vocês são, para a sociedade brasileira, parte da nossa esperança, porque será da capacidade da engenharia brasileira parte do nosso sucesso. E de vocês, profissionais que se reúnem nesse congresso, no sindicato, no CREA, vocês incorporam uma segunda dimensão, que é a dimensão política, que está no centro dessa construção. Porque a dimensão política inclui que as escolhas que nós faremos são escolhas feitas no debate, no diálogo e, muitas vezes, no enfrentamento de ideias, mas que na nossa democracia tem um processo deliberativo constituído, aonde os agentes econômicos, os atores políticos, são peças fundamentais. Os sindicatos, os conselhos, os CREAs, têm tarefa política fundamental, não só de mobilizar a competência cognitiva da engenharia, mas também de colocar os anseios da sociedade brasileira em debate. E aí o conhecimento que vocês aportam para o debate político pode fazer a diferença na qualidade das decisões que nós vamos tomar no Brasil daqui para frente. Talvez nunca o Brasil esteve tão necessitado dos seus engenheiros. Talvez nós nunca tivéssemos precisando tanto de que a nossa capacidade de pensar o nosso futuro no presente se materialize. Desejo sucesso para vocês e espero que o trabalho de vocês traga para a sociedade brasileira a esperança concreta de dizer para nossos filhos e netos: fomos capazes de transformar o Brasil. Obrigado.